Olá, estou Vanessa de Figueiredo e venho fazer uma leitura que não de sequência, né? Abri de momento hoje de manhã e é essa que eu vou compartilhar com vocês. O Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati, texto de São Mateus explicado à luz dos últimos ensinamentos do Espiritismo. Editora Pensamento. Então vamos lá. Vamos lá. Essa letrinha miúda aqui tem que pôr óculos. Então vamos lá. A consulta dos sacerdotes e dos escribas. E aconteceu isso que, tendo Jesus acabado todos esses discursos, disse a seus discípulos: Vós sabeis que daqui a 2 dias se há de celebrar a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Por meio de sua clarividência, Jesus percebe que se aproxima o momento supremo do testemunho. É fenômeno digno de notar-se que todos aqueles que consagram um pouco de seu tempo ao cultivo espiritual de suas almas entreveem, ainda que vagamente, a ocasião em que passarão pelas provas decisivas para o seu progresso. Parece que a alma adquire a presciência do que lhe vai acontecer e prepara-se, fortificando-se pela oração e pela vigilância, para suportar os acontecimentos. Então, se ajuntaram os príncipes dos sacerdotes e os magistrados do povo no átrio do príncipe dos sacerdotes, que se chama Caifás, e tiveram conselho para prenderem a Jesus com engano e fazerem-no morrer. Começam os preparativos para o sacrifício de Jesus. Até aqui, ele pregou as leis da fraternidade, do amor a Deus e ao próximo, e ensinou como socorrer espiritualmente aos deserdados do mundo. Agora, ele exemplificaria como perdoar aos inimigos, como orar pelos que perseguem e caluniam, como cada um deverá carregar pacientemente sua própria cruz, e como ser obediente aos desígnios do Altíssimo. No sacrifício de Jesus não há fatalidade. Se ele o quisesse, poderia evitá-lo. Ele tinha seu livre-arbítrio e dependia apenas dele aceitar ou repelir a prova que o Altíssimo lhe oferecia. Diariamente vemos pessoas rejeitarem as provas que lhes estão destinadas. É verdade que o que devemos, embora o resgate seja protelado momentaneamente, voltará mais tarde, às vezes em circunstâncias desfavoráveis. As consequências dos atos de vidas anteriores não podem ser preteridas indefinitivamente. Um dia terão de ser resolvidas. Com muito mais facilidade, Jesus poderia livrar-se, tanto mais que ele nada devia de existências anteriores. Estava em suas mãos afastar o sofrimento que se avizinhava. Entretanto, preferiu sujeitar-se à vontade de Deus, a fim de beneficiar, pelo exemplo, aos sofredores da terra. Depois do sacrifício de Jesus, os que sofrem aurem forças em seu exemplo para suportarem resignadamente seus próprios padecimentos. Os que suportarem resignadamente os perseguidores e caluniadores, os que são maltratados, humilhados, escarnecidos, vilipendiados e sacrificados, tomam Jesus por modelo, perdoam e esquecem. Se o Altíssimo não nos tivesse dado Jesus por mestre e exemplificador de suas leis, que modelo teríamos aqui na Terra para nos basearmos com relação aos que se causarem males e danos? Não sendo o sacrifício de Jesus uma fatalidade,
uma vez que estava em suas mãos aceitá-lo ou não, gerou-se ele, todavia, da incompreensão dos homens, os quais combateram as ideias de Jesus, nos veio trazer. Houve e haverá em todos os tempos grupos de interessados em que as ideias novas não triunfem para tirarem proveito da situação. Estes grupos iniciam os movimentos contrários e recebem reforços dos ignorantes, dos comodistas e dos que temem qualquer mudança no regime em que vivem. Foi o que sucedeu com Jesus e seu Evangelho. Mas o Altíssimo dispõe de infinitos meios para fazer brilhar a verdade. E quando os perseguidores julgaram que os ensinamentos de Jesus estavam mortos, eles ressurgiram com redobrado vigor e espalharam-se pela terra com a rapidez de um relâmpago. Assim é. Então é sobre isso, né? É sobre o que é a clarividência, né? É você ver mesmo antes de acontecer, né? Como diz ali, quem está habituado a orar, quem está habituado a se recolher em prece, em oração, né? Costuma vir a clarividência do que se há de passar em alguns momentos. Bom, e mesmo assim, mesmo tendo a clarividência, mesmo tendo conversado com os seus discípulos, né? Quando disse a Pedro que ele o negaria, Pedro, imagina, não vou negar, e negou, né? Então, assim, Jesus já tinha tido a clarividência do que ocorreria. Porém, ele poderia, né? Ele sendo um espírito muito elevado, ele poderia refutar essa prova, mas ele decidiu passar por ela, né? Porque e quando ele diz, né, lá crucificado em meio ao madeiro sanguinolento, que ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É porque em meio à nossa evolução, ao nosso degrau evolutivo, de fato não sabíamos o que fazíamos, né? Porque como pregar alguém que ensinou a curar, que ensinou que podemos mover uma montanha daqui para acolá, que podemos fazer tudo o que ele fez, né? Que nos ensinou: busca a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai sem antes passar por mim. São palavras de Jesus, ensinamentos de Jesus. E nós ainda, em meio a uma pessoa que fez multiplicação de pães, de peixes, que transformou água em vinho, né? O que a gente fez, a gente crucificou, mas por conta de nossa pequenez. Quando ele diz, eles não sabem o que fazem, é por conta do nosso degrau evolutivo, né? Da não aceitação. Como é que a gente pode, estando ínfimo, tão distante de um ser tão iluminado, né? Aceitar alguém tão esplendoroso, uma luz tão grandiosa? Melhor apagar ela, para que essa luz não nos ofusque, não é verdade? Então é assim que eu entendo. Naquele momento estávamos ainda em meio perdidos. Em nossa infância primária, né, já estamos mais desenvolvidos, mas ainda precisamos muito angariar esforços para nos mirarmos nos exemplos de Jesus e buscar sermos como Ele, sermos como o que Ele nos ensina, para que possamos vencer as nossas más tendências e subir um degrau a cada vez. Foi assim que eu entendi essa passagem. Beijo no seu coração, deixa o seu like, compartilha com alguém, me ajude a fazer crescer esse canal de reflexão.